5h12. Hoje é o Dia Nacional da Família, algo que tem sido centro de discussões por vezes acaloradas. Será que o conceito do que é família mudou mesmo? O assunto é o destaque de hoje aqui no Frequência Baiana. A gente conversa com a professora do curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana, Hilda Vargas, doutoranda do programa Família na Sociedade Contemporânea da Universidade Católica do Salvador. Bem-vinda ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia ouvintes da Band News, bom dia a todos. Então, a senhora tem um trabalho que trata da multiparentalidade nas famílias reconstruídas, que é aquela possibilidade de uma pessoa ter dois pais ou duas mães, quando tem aquela questão de padrastos ou madrastas que criam aquele vínculo afetivo. Esse termo multiparentalidade para a senhora seria um termo novo para explicar um fenômeno que já se percebe de muito antes desse termo ser largamente utilizado, digamos assim? Exatamente, esse termo na verdade é um termo da psicanálise, não é um termo do direito. Está chegando ao direito agora justamente para atender essa demanda social que já existia, mas que não tinha previsão legal nem tratamento jurídico adequado. Essa realidade havia há muito tempo, mas não tinha como se tratar dela. Começou a se falar em paternidade socioafetiva, parentalidade socioafetiva de 92 para cá. Então é uma coisa bem recente. E só a partir disso é que a gente pode pensar na multiparentalidade, que é a possibilidade do reconhecimento de uma dupla ou tripla maternidade ou paternidade. Agora, recentemente, aqui na Bahia, em Vitória da Conquista, foi reconhecida a multiparentalidade com 3 mães no reconhecimento na certidão de registro civil. Uma mãe doou a filha para adoção para um casal homoafetivo feminino, 2 mulheres adotaram uma criança, mas essa criança não se desvencilhou dos cuidados da mãe biológica, da mãe que deu a criança em adoção. E acabou no judiciário, e o judiciário reconheceu a multiparentalidade. E na certidão de nascimento dessa criança consta hoje 3 mães. Hilda, você que pesquisa família, né? Já tem isso no seu currículo. Como é que você vê? As pessoas hoje estão mais aceitando essa nova formação familiar, como você falou aí, 3 mães, e a gente vê casais também gays querem adotar uma criança. As pessoas estão aceitando isso? Essa já era uma realidade de fato. O direito acompanha o fato social. O fato existe e o direito vem para regulamentar. Então, nada no direito existe que não tenha havido ou que a gente já não tenha percebido na sociedade, na comunidade. Então, isso já havia, mas não havia a proteção jurídica adequada, o cuidado da lei, o olhar da lei sobre essas situações. Agora, a diferença é que isso existe e já se reconhece, não ainda de forma legislada, mas os tribunais e os juízes já vêm reconhecendo e dando amparo a essas famílias e a essas situações. Pois é, então assim, hoje é Dia Nacional da Família, a gente está falando sobre esta agremiação de pessoas vinculadas em alguma medida, né? A gente espera por afetos e que pode ter combinações muito diferentes daquilo que a gente imaginava como padrão. O homem, a mulher, as crianças. Então, às vezes você tem o homem sozinho, a mulher sozinha, né? Mãe solteira, pai solteiro, 2 pais, 2 mães, 3 mães, como a nossa entrevistada está comentando aqui. Pois é, avós tomando conta, né? Sendo chefe de família, enfim. A gente está falando sobre essas outras possibilidades que estão aí, que a gente pode conversar aqui pelo 99,1. Você pode participar desse papo, comentar também, trazer alguma dúvida que você tenha. Os canais a gente já passou, mas a gente repete, não custa repetir, 72250. Coloque BA na frente da mensagem de texto, se preferir fazer isso pelo Twitter, @BandNewsFM, _SSA, e tem também o WhatsApp, 87295248. São 5h16 em Salvador. Band News FM, Frequência Baiana. Agora são 5h22. O papo aqui está sendo sobre família. Família que tem configurações hoje muito diferentes daquelas que a gente tradicionalmente reconhecia como sendo constituições familiares. Nós estamos conversando um pouco sobre esse assunto com Hilda Vargas, ela que é professora do curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana, doutoranda do programa Família na Sociedade Contemporânea da Universidade Católica de Salvador. No intervalo do Frequência Baiana, o papo que sempre continua, né? A gente estava aqui perguntando para ela, e aí, como é que a senhora se interessou por esse tema e tal, ela estava comentando aqui, e aí a gente perguntou
sobre os casos que ela mais gostava. A multiparentalidade está no foco dos interesses da nossa entrevistada, e ela comentou de algumas pessoas que ficam com medo de se casar com quem já tem filhos, que fica com medo de constituir um laço inquebrável. Conhecida como mulher kit. Mulher kit, como é que é isso? Já vem com filho, pacote já vem com o pacote completo. E que medo é esse, doutora, professora? Bem, assim como havia no início da união estável um medo das pessoas se relacionarem e depois vir a haver reconhecido nesse relacionamento uma estrutura familiar de casamento, né? Isso acontece também nessas relações. As pessoas têm medo de se relacionar com outra que já tenha filhos e depois vir a ser reconhecido uma relação de paternidade ou maternidade com o filho do outro cônjuge. Na verdade, isso não é assim, não é qualquer relação que faz nascer a relação de paternidade ou maternidade. É uma relação de afeto duradoura e que tenha os requisitos, os elementos da paternidade ou da maternidade que configurem essa relação. Precisa que exista o que a gente chama em direito de ânimos. É aquela vontade muito forte. Não é você namora, convive com a pessoa e só porque tem um relacionamento carinhoso, afetuoso, cuidadoso com a criança, você passa a ser pai ou mãe dela. Não é assim. Precisa haver toda uma estrutura, precisa haver o que a gente chama de fama, um reconhecimento social, onde as pessoas vejam ali uma família e vejam o pai, a mãe e o filho. Fama? É, fama. Fama, desculpa a ignorância, fama significa o reconhecimento alheio sobre aquela condição. Isso, tipo, os vizinhos sabem, os outros parentes sabem. Não, é verdade, existe, isso está lá. Isso, existe. Digamos assim, seria o reconhecimento social de uma relação jurídica, certo? Precisa haver, além disso, o próprio reconhecimento da pessoa. A pessoa se reconhecer filha e o outro se reconhecer pai ou mãe. Se isso não existe, se não existe essa vontade de tornar-se pai ou tornar-se mãe, não há criação de vínculo. Isso passa por uma dimensão de consentimento? Isso, claro, sem o consentimento é impossível. E tudo não se pode impor a paternidade a alguém que não queira ser pai, principalmente a paternidade socioafetiva. E isso juridicamente, por exemplo, o filho, o pai não vai ter, o padrasto no caso, a madrasta não vai ter responsabilidade por esse filho? Pelo enteado que você diz? Pelo enteado, isso. Não, se não se criar essa paternidade socioafetiva. Para ela se estabelecer, é preciso que haja vontade entre o enteado e o padrasto. Vontade do padrasto de ser pai e vontade do enteado de ser filho. Bom, a multiparentalidade, né, que é essa possibilidade de você ter mais de um pai, mais de uma mãe. A professora estava comentando aqui no bloco anterior de um caso, foi aqui na Bahia? Aqui na Bahia, caso em Vitória da Conquista. De 3 mães em Vitória da Conquista, como ela está comentando. A gente teve recentemente, dentro das discussões em torno de família, acho que um dos mais quentes é a história da guarda compartilhada, que, grosso modo, prevê uma divisão mais equilibrada do tempo que a criança passa entre as partes, né? Vamos dizer assim, pai e mãe, enfim, né? Só para pensar aqui em termos tradicionais, mas que poderia não ser. A senhora considera que esse projeto, que ainda aguarda uma sanção presidencial, isso é um avanço, é um retrocesso? Como é que a senhora avalia? É um avanço muito grande, porque muitas vezes os pais se sentiam preteridos na criação dos filhos, que geralmente a guarda ficava com a mãe. E hoje a realidade é bem diferente. Muitos pais participam ativamente da criação dos seus filhos, tanto quanto as mães. E a guarda compartilhada não é só a divisão de com quem fica a criança, mas é a partilha também das responsabilidades. A partilha pelo cuidado, pelas decisões tomadas com a criança, se muda de escola, se não muda de escola, se viaja, se não viaja, enfim, toda a decisão, toda a criação mesmo é compartilhada entre o pai e a mãe. Para isso, é necessário que haja um entendimento entre essas partes, que o casal, mesmo separado, mesmo divorciado, mantenha uma relação estreita de diálogo, para que seja possível conversar na busca pelo bem-estar da criança. O princípio aí que rege tudo isso é o melhor interesse do filho, é o melhor interesse da criança. A senhora acredita que isso, por exemplo, pode reduzir a ocorrência de alienação parental? O guarda compartilhada pode evitar, que grosso modo seria aquela coisa de você meio queimar o pai ou queimar a mãe, né? Por questões até amorosas, queimar o pai ou mãe na cabeça da criança? Né?
Claro, pode evitar e pode trazer uma situação de bem-estar bem melhor para a criança que vive nesse conflito familiar. A criança também pode se sentir mais à vontade. Há casais que não estabelecem dias de visita, que a visita é livre. Então a criança pode partilhar do convívio com o pai, do convívio com a mãe de forma livre, independentemente de ter dias pré-estabelecidos para estar com qualquer um deles. Então isso facilita bastante, além de dar uma abrangência e um bem-estar melhor ao filho. Eu tenho uma prima também que passa por essa situação. Ela tem 14 anos, fica uma semana com a mãe, uma semana com o pai, que é meu tio. E uma vez eu perguntei a ela, você não fica confusa? Suas coisas, uma parte está na casa da mãe, outra parte está na casa do pai, e ela disse que não, que gosta disso, porque tem a relação com o pai, tem a relação com a família da mãe, e dá para unir, não é, professora? Uhum. Agora, dá para, como eu perguntei para ela, se dá para confundir, será que, qual é a idade certa? Tem uma idade certa para a criança passar por essa situação ou não? Não há uma idade certa. Já se discute, inclusive, em decisões judiciais, a guarda compartilhada de bebês com menos de 1 ano, com mais de 1 ano, em que a família também quer desfrutar da companhia dessa criança. E a guarda compartilhada permite isso, que não só o pai e a mãe participem dessa criação dessa criança, mas os irmãos, os avós, os tios, toda a estrutura familiar fica mais ampliada e em benefício da criança, mais favorecida para a criança, esse ambiente e essa estrutura de família. A gente continua aqui conversando sobre estes novos arranjos familiares no Dia Nacional da Família. Estamos conversando aqui com a professora Hilda Vargas, ela que é do curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana, doutoranda do programa Família na Sociedade Contemporânea da Universidade Católica do Salvador. Band News FM, Frequência Baiana. Hoje o papo é família, porque hoje é o Dia Nacional e também porque a gente adora efemérides. Efemérides é esse momento da gente poder fazer parte de uma comunhão, estaremos todos pensando no mesmo assunto, é super propício, né? Eu sou super a favor de efemérides. A gente está hoje recebendo aqui como entrevistada a professora Hilda Vargas, ela que é professora do curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana, doutoranda do programa Família na Sociedade Contemporânea da Universidade Católica do Salvador e, como se não bastasse, ainda coordena o curso de Direito da Anísio Teixeira. Tem tempo para tudo isso, professora? Sempre tem. Tempo é uma questão de disciplina e organização. Com disciplina e organização a gente consegue fazer bem tudo. Tudo bem. A gente está recebendo aqui uma mensagem de um ouvinte, o Anderson, ele comenta aqui: boa tarde, estou ouvindo Frequência Baiana, meu filho. Só retomando aqui, viu, pessoal? A conversa hoje é sobre essas diferentes possibilidades da gente pensar a família, não só pai, mãe, homem, mulher, naquela coisa, como a criança, mas também a possibilidade de 2 pais, 2 mães, você pensar, por exemplo, a possibilidade que o padrasto ou a madrasta tenha um vínculo de pai e mãe propriamente, né, reconhecido pela justiça, essas outras configurações, pai solteiro, mãe solteira, enfim, essas coisas que são diferentes daquilo que a gente imaginava como o tradicional. O Anderson está comentando aqui com a gente via WhatsApp: boa tarde, estou ouvindo Frequência Baiana, meu filho de 2 anos mora com a mãe no interior. Doutora assistência. Na justiça, acordamos que a guarda ficaria com a mãe. Minha visita seria livre. Minha preocupação é o meu filho não ter memória do pai. Mas que ele é pequenininho, 2 anos ainda, né? É uma preocupação legítima, mas isso pode ser corrigido com uma maior participação paterna, não só material, no aporte financeiro da prestação de alimentos, mas como nas visitas mesmo, já que a visita é livre, desfrutar as férias com seus filhos, né? Com seu filho, no caso, me parece que é um só, trazê-lo para passar as férias com ele, finais de semana, feriados mais prolongados, e propiciar momentos de confraternização, atividades lúdicas que possam garantir essa memória afetiva da criança em relação ao pai. Em outras palavras, se eu posso fazer justiça ao raciocínio da professora, Anderson, no bom sentido, dê seus pulos que vai valer a pena, Anderson. Dê seus pulos, vai valer a pena. Programar, né, uma coisa assim, fazer uma programação e tentar fazer com que... Natal também. E tentar fazer com que esses poucos momentos talvez valham muito, pelo menos, né? Quem sabe isso já ajuda, ele vai ter lembranças marcantes do pai. Sofia Narciso está comentando aqui com a gente: eu tenho 2 filhas, uma de 3 anos, outra de 9 meses. Sou separada do pai delas. Somos muito tranquilos, em momento nenhum fomos à justiça para resolver a guarda delas. Nós simplesmente resolvemos entre nós. Ele não tem dia ou hora para vê-las. Gostaria de saber se esse tipo de acordo acontece com frequência entre pais e se é bom para as crianças.
é ótimo para as crianças e cada vez está mais frequente. A justiça hoje tem assim um interesse muito grande na mediação dos conflitos e na solução pacífica dos conflitos. Quanto menos o Estado, através do juiz, que é a mão do Estado pelo judiciário, intervir nessas relações particulares, familiares, melhor. Quanto mais as pessoas conseguirem resolver os seus conflitos e as suas situações familiares entre si, em família, melhor também, porque a solução será a melhor possível para cada uma das famílias envolvidas. A gente vê também casos, por exemplo, vamos citar o exemplo da ouvinte, tem pai e mãe separados, que às vezes um pai é mais maleável com a criança, né? Ou a mãe, eu deixo pro show, meu pai não deixa, então vou ficar na casa da minha mãe. Como é que concilia isso? Como é que dá para conciliar? Jeitos de criar diferentes. Porque cada um tem uma visão, né? E aí, quando junta... As diferenças fazem parte da nossa vida e a gente convive bem, por que não em família? Na família a gente tem tudo, tem diferenças, tem afinidades, tem amores, tem afetos, tem desafetos, temos tudo na estrutura familiar. Por isso mesmo as pessoas consideram a célula máter da família, porque é lá que a gente aprende a se relacionar em sociedade. Então essas diferenças, havendo respeito e havendo um pensamento focado no bem-estar e no melhor interesse da criança, essas diferenças são conciliáveis. A partir de hoje, né, começa a valer a regulamentação do Tribunal de Justiça da Bahia, que autoriza casais homossexuais a registrar filhos diretamente no cartório. Nos dias atuais, o processo tem que ser requerido à Justiça para que os casais do mesmo sexo tenham o direito de construir famílias. Nos dias atuais, não, né? A partir de hoje, deixa de ser assim, né? Porém, de acordo com o presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Bahia, Felipe de Campos, existe uma diferença na lei que, de alguma forma, segundo ele, privilegia casais formados por mulheres. Vamos ouvir. Essas mulheres que vivem uma união estável ou que estão casadas e que tenham um filho, né, gerado ali por uma das duas, às vezes com material genético de ambas, elas vão poder se dirigir a um cartório, comprovar esse status de união estável ou de casamento, apresentar a certidão de nascimento vivo, a depender se for feito, se o procedimento tiver sido feito em laboratório de reprodução humana, apresentar um documento do laboratório e elas vão poder ali diretamente no cartório, né, ou seja, sem ter que acionar o poder judiciário, elas vão poder ter registrado no assentamento civil daquela criança a dupla maternidade e também os nomes dos avós. Já no caso dos homens, ainda segundo o Felipe de Campos, o processo de registro ainda tem de passar por outras burocracias. Continua a necessidade de existir um processo de adoção, que ele pode ser feito em nome dos dois companheiros ou dos dois casados, só que daí a parte do registro dessa dupla paternidade, ela vai se tornar mais fácil. Agora é necessário, né, ainda a conclusão do processo de adoção, e daí ele vai se dirigir ao cartório para fazer o assentamento dessa dupla paternidade. Mas no caso dos homens é essencial, obviamente, o processo normal de adoção. Como é que a senhora avalia essa suposta facilidade de casais formados por mulheres conseguirem essa facilidade, né, segundo o Felipe está aqui apontando? Pelo que Felipe coloca, a situação é em que uma das mulheres é efetivamente mãe biológica. E isso traz no direito uma presunção de que a maternidade é sempre certa. Então, a criança sai da maternidade já com a declaração de nascido vivo. Então não há necessidade de se comprovar essa maternidade, porque essa maternidade já existe. Acrescenta-se aí a outra maternidade, a dupla maternidade, que seria a maternidade socioafetiva com o registro. No caso da paternidade, você não tem como comprovar essa paternidade a priori, quando a criança sai da maternidade. Não, sai a declaração de nascido vivo, mas você não tem, o pai não dá à luz, a mãe dá à luz, e o critério do direito ainda é dar à luz como fator determinante da maternidade. Então, por isso, acredito a diferença. Mas em São Paulo, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo já permite o reconhecimento tanto da paternidade como da maternidade socioafetiva diretamente nos cartórios, sem passar pelo judiciário. Talvez o Tribunal de Justiça da Bahia venha acompanhar esse procedimento, que é pioneiro. Começou agora em São Paulo, mas que imagino que vai tomar o Brasil inteiro. Acho que a Bahia é a segunda cidade a já caminhar. Exatamente, a dar esse passo. Isso. Exatamente. Pois hoje em dia o assunto família, professora, é colocado assim
na boca, especialmente eu vou particularizar aqui, de políticos e alguns religiosos, como sendo, né, a família como sendo alguma coisa que está ameaçada hoje em dia. A senhora concorda com isso, com essa tese? Não concordo não. Tem um livro interessante de Rudinesco que se chama A Família em Desordem. Será que a família está em desordem? Será que a família está ameaçada? Será que a família está acabando? Não, a família não está acabando. A família está se transformando, está se modificando, está se adequando a uma nova realidade social. Havia uma família considerada tradicional, calcada no casamento, baseada fundamentalmente no casamento, e essa era a família legalizada. Aqui, pelo casamento, nasciam os filhos considerados legítimos. Os outros filhos extramatrimoniais eram os ilegítimos, os espúrios, os adulterinos, os incestuosos, e essas denominações foram abolidas pela Constituição de 88, que é o nosso grande marco. Imagina o nome. Não, você é um adulterino, olha. Exatamente, é um filho proveniente do adultério, né? Então, hoje, filho é filho, independentemente de como ele tenha sido gerado. Bem, filho bastardo, né? Te ouvia. O Código Civil de 2002 acompanhou isso aí. Então, hoje a gente tem, alguns doutrinadores chamam de uma pluralidade de família. As famílias, eu ainda acho que a família é um instituto único. É uma família com várias formas de se manifestar. Então, existe a família homoafetiva, a família tradicional ainda existe, baseada no casamento. Segundo o IBGE, ainda é 80 e alguma coisa % das famílias brasileiras ainda são as famílias tradicionais, mas existem as famílias homoafetivas, as famílias monoparentais, constituídas por apenas um dos pais e a descendência, e as famílias que se chamam anaparentais, onde não há relação entre ascendente e descendente. São famílias constituídas por irmãos, tios e sobrinhos, primos, que vivem juntos e fizeram essa conformação por conta de orfandade ou alguma questão assim desse tipo, mas que também são entidades familiares que podem ser reconhecidas como família. A gente conversou aqui nesse Dia Nacional da Família com a professora Hilda Vargas, ela que é do curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana, doutoranda do programa Família na Sociedade Contemporânea da Universidade Católica do Salvador e coordenadora do curso de Direito da Anísio Teixeira. Professora, obrigado aqui pela participação no Frequência Baiana e volte sempre, porque a gente sempre está falando de família em algum momento. Será um prazer estar aqui com vocês ou em outros momentos para tratar da família, que é um assunto tão interessante, de interesse de toda a comunidade, de toda a sociedade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de participação. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, professora. 5h49.